Vênus e Urano ficam conjuntos no último grau de Touro. Isso é forte, isso é simbólico, é impactante, é disruptivo, pode ter efeitos significativos na sua vida e na vida coletiva. E eu estou aqui para te ensinar a melhor maneira de aproveitar esse trânsito. Sim, porque este trânsito, ele é desafiador, mas ele é um trânsito para se aproveitar, para entender qual a melhor maneira de navegar com ele, de navegar por ele. Porque, eu já disse isso para vocês algumas vezes, é justamente em períodos de crise, é justamente em períodos muito desafiadores que quando aparecem janelas de oportunidade, a gente tem que ir e aproveitar. E é sobre isso o vídeo de hoje, mas também é sobre a Lua crescente em Libra, sobre Netuno retrógrado a 2 graus de Áries, porque nós também falaremos das previsões semanais. Vamos lá? Eu sou Patrícia Aguiar, astróloga há mais de 38 anos. Eu te convido a se inscrever no canal, a curtir esse vídeo, hypar o vídeo, a fazer parte dessa comunidade que acredita que este mundo precisa ser um lugar melhor e que nós estamos aqui para construir este lugar melhor. Então, já aproveita e encaminha para pessoas que você acredita que tem essa energia de construção de uma nova realidade, tem consciência do seu papel de sujeito atuante neste mundo. E se você quer fazer o mapa comigo, se você quer estudar astrologia comigo ou fazer o mapa da vida intrauterina, o mapa dos seus filhos, mesmo que seus filhos sejam muito pequenos, o mapa vocacional, a revolução solar, que também vem junto com os trânsitos e as progressões, aqui embaixo na tela está meu site. Entre em contato. Vamos lá? Então, a gente está vivendo um período de finalização. Esse é mais um passo nesse grande ciclo que é 2025, 2026. Esses 2 anos são como se fossem 2 gargalos, sabe? 2 túneis estreitos. Ou melhor, partes diferentes do mesmo gargalo e do mesmo túnel estreito, que a gente, enquanto humanidade, precisa atravessar. E por pior que sejam as notícias, as situações, vamos olhar para a situação com realismo, mas manter o foco na luz que está ali no fim do túnel, porque ela existe. Bom, eu gravei 2 vídeos falando sobre Urano no signo de Gêmeos e as grandes, as enormes, sabe, as gigantescas mudanças que isso traz para o nosso tempo. Urano entra em Gêmeos, que é um signo de ar. Isso é muito enfatizado porque nós estamos com os cronocratores, nós estamos com uma marcação astrológica, traduzindo e falando mais fácil, de tempos de ar. Nós estamos com Plutão em signo de ar. Então tem uma série de coisas que faz com que essa mudança de Urano seja ainda mais impactante. Se você não assistiu os vídeos, vai lá, assiste, tá? Eles vão te ajudar a entender. Um vídeo é sobre Urano em Gêmeos, como isso impacta a coletividade e a vida pessoal, e o outro é sobre Urano em Gêmeos nas casas astrológicas, como isso impacta a sua vida e o que de melhor você pode aproveitar, já ir direcionando, tomando para a consciência as energias que serão despertas em você, para você fazer bons usos delas. Ok! E agora? Urano está em Touro, está se despedindo de Touro, porque ele entra em Gêmeos no dia 7, 7 de julho. Ele vai ficar em Gêmeos até 9 de novembro deste ano. Daí ele volta para Touro, finaliza de vez os seus serviços taurinos e no dia 26 de abril de 2026, ele entra definitivamente no signo de Gêmeos, onde ele fica até 23 de maio de 2033. É um período longo de mudanças e revoluções. Quando a gente pensa em Urano em Gêmeos associado a Plutão em Aquário, a gente pensa em revolução. Revolução digital, revolução coletiva, revolução popular, revolução pessoal. Ok,
Mas ele está finalizando esse trânsito taurino. E ele se encontra com Vênus no último grau, na saída de Touro. Isso é uma oportunidade incrível, também é um desafio incrível, mas é uma oportunidade para você finalizar bem o ciclo taurino, ou para você otimizar e aliviar aquilo que talvez tenha sido muito denso, pesado, complicado para você. É preciso aproveitar. Mas o que é preciso ter consciência é que a gente vive um tempo que não há opção de escolha. É mudar ou mudar. Ponto. Não há opção de escolha. Esse é o desafio do nosso tempo. Esse é o desafio dessa época. E este é um dos desafios de Urano conjunto a Vênus no último grau de Touro. Vamos entender um pouco mais disso daí. Urano entra em Touro e ele traz uma crise taurina. E a gente começa a viver uma crise do mundo sólido, do mundo palpável, da nossa economia. Muita coisa muda e vem criptomoeda, e vem moeda digital, e vem Pix. E o mercado financeiro fica mais enlouquecido do que já era, se é que é possível. Há uma crise do mercado financeiro. O mercado financeiro ele era soberano. Ele ditava as regras do mundo. E parte da grande crise que a gente está vendo também é porque é uma disputa com as big techs pelo domínio financeiro do mundo. Isso não está apenas mais na mão dos bancos. Então, você encontra essa crise. Essa crise acontece no coletivo e essa crise, essa mudança disruptiva, ela também acontece em um setor específico do seu mapa, que é justamente onde você tem a casa astrológica, que você tem o signo de Touro. Se você não sabe muito bem onde essa casa, o que essa casa significa, tem um vídeo aqui no canal, tá? Onde eu explico direitinho que casa é essa. Ou melhor, o que cada casa significa, o que ela traz, o que ela representa. Dá uma olhada. Aprende quais são os desafios que você está encerrando e quais os desafios que você vai enfrentar com Urano em Gêmeos. O grau 29... Gente, voltando um pouquinho, quando eu falo em desafio, quando eu falo em crise, necessariamente eu não estou falando de coisas ruins, eu estou falando de uma necessidade de mudança, de uma mudança grande e muitas vezes de uma mudança frente ao inesperado, frente àquilo que não foi planejado, que Urano traz. O Urano em Touro está desconfortável, porque Touro é fixo e é terra, ele quer estabilidade. E Urano é o senhor da instabilidade. Então, sim, é desconfortável. Tá? Agora, quando Urano entra em Gêmeos, tem uma sintonia maior, tem uma fluidez maior de energias. A velocidade da transformação, então, é ainda maior. Vamos lá. Tá, mas esse grau anarético, o grau anarético é o grau 29 de todos os signos. É um grau de transição. É um grau de encerramento. Você está acabando ali. Uma lição, uma atuação, um feito, uma situação de um signo. É um grau de encerramento, de finalização. É um grau de crise, da crise do terminar. Da crise concluir aqui, mas ainda não cheguei lá. É um grau realmente desafiador, mas também é um grau de grandes oportunidades, porque ciclos se encerram na nossa vida, queiramos ou não, faz parte do processo da vida. Fechar, abrir, viver, fechar, reabrir, abrir outra coisa, a vida é feita de ciclos. Isso faz parte. É o desafio e é a oportunidade de fechar bem o ciclo também, o grau 29. Então, quando a gente supera esse desafio e conclui bem, é muito legal. É um grau de muito poder, mas não é um poder que vem sem esforço, que vem sem trabalho, ok? Bom, Vênus nasce de um corte que Urano sofre na sua genitália. O fluido desse corte cai no mar e daí nasce Vênus. Quando a gente fala de uma conjunção, de um encontro com Urano e Vênus, a gente está falando de um encontro de pai e filha. De um encontro que tem afinidade.
E a gente está falando também, neste encontro, do patamar venusiano mais evoluído que tem, que é a Vênus Urânia, que é a Vênus que está acima, que tem toda a questão física da sensibilidade, mas que está além dessa sensibilidade, é o amor, é o bem-querer, é o afeto do fazer, porque eu quero, porque eu amo, porque eu dou valor. Então, é uma oportunidade muito, eu gosto dessa palavra, auspiciosa. É uma oportunidade muito legal da gente pegar os nossos assuntos taurinos, os nossos assuntos que mexem com autoestima, com segurança, com finanças, com chão seguro, com ideias fixas, com valores fixos, às vezes com um enrijecimento na forma de lidar com as coisas. A gente pegar isso e colocar um nível acima e fechar esse ciclo uraniano aí bem fechadinho. É isso, Patrícia? Não, também é mais que isso. O que esse trânsito, ele traz a oportunidade da gente se libertar, é uma palavra de ordem de Urano, de grandes e antigos emaranhados. Coisas que estão ali na nossa vida, muitas vezes no nosso sistema, relativo a essas coisas que eu citei, segurança, finanças, relações, amor, autoestima, que estão aí, da gente conseguir libertar. Ou, pelo menos, dar um passo bem substancial, bem significativo, nesse processo de libertação, de desemaranhado. É como se fosse, é uma expressão que eu gosto de usar, como se fosse uma oportunidade de transicionar do karma ao dharma. De você dar um salto, e aí você pode chamar de um salto quântico ou do que você quiser. Então, fica atento ao que acontece na sua vida relacional, em âmbito relacional, em âmbito financeiro, o que vem acontecendo, a sua relação com você, com a sua autoestima, o que te prende, o que te amarra, e se liberta disso. Foca na casa. E já comenta, já me diz qual é a casa que você tem o grau 29 de Touro, que você está vivendo essa possibilidade de desemaranhar, sabe? Mas assiste o vídeo sobre as casas astrológicas, ele vai te dar uma percepção legal disso daqui, do que você precisa se debruçar e trabalhar. Então, sim, é o desafio do grau 29, é a oportunidade incrível e a força fenomenal do grau 29. É o desafio dessa conjunção Urano e Vênus, mas é a oportunidade incrível de encarnar a força dessa Vênus uraniana. E, promover uma libertação, promover uma superação. E isso é bom demais. E como eu já disse para vocês, em tempos de crise, em tempos difíceis como esse gargalo que a gente está vivendo, a gente tem que pegar esses trânsitos, essas oportunidades e manejar bem eles. Porque se tem portas se fechando e se o mundo está resolvendo enlouquecer, que a gente aproveite as janelas, que a gente passe por essas janelas e que a gente entre em outra fase, pelo menos nas nossas vidas pessoais. E essa semana está recheada. Nós temos a lua crescente em Libra, nós temos a conjunção de Vênus com Urano, nós temos Vênus transicionando de Touro para Gêmeos, nós temos Netuno que fica retrógrado a 2 graus de Áries. É uma semana impactante. E vamos lá conversar sobre essa semana. Segunda-feira, 30 de junho, nós temos a Lua em Virgem, entregando legal o seu serviço. Logo na madrugada, ela se encontra com Marte. E a probabilidade de você acordar cheia de energia, e de energia de discernimento, de energia de colocar as coisas em ordens, de executar boas coisas, executar de uma maneira eficiente, é muito legal. É bem interessante quando a gente pensa na Lua encontrando Marte em Virgem,
pensar em começar o dia executando tarefas que às vezes a gente deixa para as segundas e que a gente vai empurrando com a barriga. Eu começo o meu regime na segunda-feira e nunca começo, eu volto a malhar na segunda-feira e nunca volto, eu organizo a minha planilha e as minhas finanças na segunda-feira e nunca organizo. É um dia para ter uma postura diferente e contar com esse céu que está favorável. Bom, a partir das 22 horas, a Lua fica conjunta ao nó do sul e oposta ao nó do norte, tá? O nó do norte está em peixes e, lógico, se a Lua está em virgem, o nó do sul está em virgem, está ali em conjunção. É um momento muito legal de você encerrar o dia pensando qual é o seu propósito de vida virginiano. Como é que você lida com a crítica? Como você lida com a autocrítica? Qual é o seu processo de eficiência? Você consegue trazer leveza para a sua eficiência? Sabe? Você consegue se parabenizar e ficar emocionalmente confortável com o seu processo produtivo? O que é seu? O que é do seu ambiente de trabalho? O que é da formação que você recebeu na sua família, da pressão, da cobrança? E qual a forma mais inteligente, mais emocionalmente segura de você lidar com isso? Olha que é um trânsito de lua, mas você pode utilizar esse trânsito para uma liberação significativa, sabe? Para arrumar emoções vinculadas a essas questões que eu retratei. Vale a pena aproveitar. Na terça-feira, 1º de julho, a Lua continua em Virgem e continua entregando. Ela faz um trígono com a Vênus em Touro e essa Vênus já está ali em conjunção aplicativa a Urano. Mas vamos falar da Lua com Vênus. Traz essa oportunidade de você pegar toda a reflexão que você teve do dia anterior, de você pegar essa energia de arrumação e dar um toque amoroso. Sabe? E perceber que você pode trazer isso daqui e colocar no mundo prático e colocar numa ação que seja consistente, que seja persistente, que dure por um tempo. Vale muito a pena aproveitar esse trânsito, vale muito a pena aproveitar essa energia de colocar em prática a nossa relação mais saudável com a nossa crítica, com a nossa autocrítica, com a nossa capacidade de organizar, de pensar as coisas, de ser estratégico, com a nossa capacidade de lidar com as nossas finanças e os nossos valores de forma mais saudável. Mas, como Vênus já está ali chegando perto de Urano, já é uma conjunção aplicativa, podem acontecer coisas interessantes, diferentes do normal, que se você souber usar, vai otimizar esse seu processo. Ou, na mais leve das hipóteses, vai lhe trazer boas ideias, bons insights, ou quem sabe boas pessoas que lhe dê boas dicas de como fazer isso. Mais um dia para aproveitar. Na quarta-feira, 2 de julho, nós temos a Lua crescente em Libra às 16 horas e 29 minutos. Essa Lua, horário de Brasília, claro. Essa Lua fica crescente no 11º grau de Libra. Pensa aí. Essa Lua é uma Lua crescente em Libra, mas é da lunação de Câncer. A Lua crescente sempre é uma quadratura, sempre é um desafio do crescimento, um desafio do desenvolvimento. Ok. Quais os seus valores, quais as suas questões de ninho, de família, de ancestralidade, aquilo que você traz desde a sua infância, que você tem como algo que é certo, como algo que deve ser, que ficam em choque quando você se relaciona com seus pares, quando você está ali em relação com outras pessoas que têm outro ninho, que têm outros valores, que têm outras formas de proceder, de agir. Qual é o desafio e qual é o pulo do gato? É entender o que para você hoje, não aquilo que você trouxe e que você aprendeu, mas dá uma atualizada nisso. O que para você hoje é importante? Quais os limites que você não pode ceder na sua relação com o outro? Não, isso daqui para mim é assim e ponto. E é o meu espaço, é a minha decisão, eu não delego, eu não ajo de outra maneira. E qual a
aquilo que pode ser composto, que pode ser atualizado, que você pode flexibilizar, que você pode mediar. É aí que está o desafio. Previamente, já faz essa análise. Quando você pega as suas principais relações, o que dá para negociar, o que você não abre mão, a custas, se abrir, de agredir um lugar muito especial seu, de aconchego, de afago, sabe? De amor. Pensa nisso. Na quinta-feira, 3 de julho, nós já estamos aí com a conjunção, ainda não é exata, mas com a conjunção já forte de Vênus e Urano. E toda sorte de coisas pode acontecer. Você pode realmente lidar com imprevistos atrás de imprevistos. E aqui o que eu te diria para você ficar bem atenta é que aquilo que não foi planejado e aquilo que não foi previsto necessariamente não é ruim. Então, desarma. Sabe? Antes de reagir ou retrucar com impulsividade, porque você não tinha se preparado para isso, ou porque você se atrasou por causa de... Enfim, porque diversas coisas inesperadas aconteceram. Para. Tenta olhar de ponta cabeça. Talvez seja um excelente imprevisto. Talvez seja uma oportunidade de fazer algo de uma forma diferente e melhor. Na sexta-feira, 4 de julho, nós temos o dia mais impactante da semana e vamos colocar impacto nisso. Nós temos 9 horas e 44 da manhã, a conjunção de Urano com Vênus. Nós temos 12h31, a entrada dessa Vênus que está ali eletrizada por Urano em Gêmeos. E nós temos Netuno ficando retrógrado a 2 graus de Áries. Vamos lá, vamos por partes. Primeiro falando dessa conjunção com Vênus e Urano. É uma oportunidade de rever questões taurinas sobre outra perspectiva, sobre outro ponto de vista, sobre outro ângulo. Ensaia ver de novo, valorar de novo, fazer de novo, para poder encerrar bem, seja lá o que você estiver encerrando na sua casa taurina. É uma oportunidade de, por exemplo, digamos que nesse trânsito nesses longos últimos anos de Urano em Touro, se você terminou uma relação, talvez esse seja o momento de você olhar para toda a dor que você sentiu, para todo o processo de rompimento e pensar, que bom que isso aconteceu. Eu agora estou pronta, eu estou melhor para me relacionar comigo de outra maneira, ou foi um trabalho. O que está se encerrando e se encerrou? Que nova perspectiva você pode ter sobre isso? Que fechamento de ciclo pode ser bem executado nesse momento? Essa Vênus, que chega completamente elétrica, com toda essa energia uraniana, ela entra em Gêmeos. E ela já entra em Gêmeos com muito poder, com muita força, com muita energia, muito disruptiva, muito comunicativa, muito leve, aberta para novas informações, para novas conexões, para novas trocas. Aberta para uma nova realidade. É bem interessante você olhar para a sua casa geminiana e olhar para essa Vênus como um abre-alas desse Urano que entra na sua casa geminiana agora, dia 7 de julho. Vênus está ali, abrindo o caminho, preparando. Cheia dessa energia uraniana. E nós temos também Netuno que fica retrógrado no signo de Áries. Netuno entrou em Áries no dia 30 de março. Fica retrógrado agora, 4 de julho, em Áries. E ele, 1º de setembro deste ano, ele retorna a Peixes. Finaliza de vez as suas pendências piscianas. Que Deus proteja o mundo. E, enfim... E no dia 27 de janeiro de 2026, Netuno volta para Áries e fica em Áries por uma longa temporada, fica até 22 de maio de 2038, são 13 anos.
Vamos respirar? Ok. A gente está lidando, então, com um ciclo que é um ciclo longo. Essa é a primeira retrogradação, a retrogradação importante. Netuno entrou em Áries. Ele mostrou a que veio. Ele mostrou que tem um paradigma, que tem talvez uma fé, uma esperança, um sonho que você tem, ou um pesadelo, uma ilusão, uma desilusão, focada ali na sua casa, Ariana. E que isso precisa ser pausado e revisto, para que você tenha uma oportunidade de readequar, de redimensionar, de pensar se você não está caindo numa história de carochinha, se você não está com muita ilusão, se você não está pretendendo dar um passo muito, mas muito maior do que a sua perna. Se você não está na hora de aproveitar esse processo de retrogradação para remanejar os seus sonhos, para remanejar a sua perspectiva, para olhar com mais realismo. No âmbito internacional, essa retrogradação de Netuno nos coloca também diante de uma necessidade de olhar para esse projeto de vida na Terra, para esse projeto coletivo da humanidade aqui. O que a gente quer mesmo? O que a gente faz diante daquilo que a gente não quer e não admite, diante dos horrores que a gente está vendo acontecer no mundo, com as guerras de países ditos de primeiro mundo e civilizados, guerreando, destruindo, e de vários outros também desse primeiro mundo, assinando embaixo, colaborando com o direito de defesa daquele que não foi atacado. O que é que, enquanto coletividades, a gente pode repensar? Como a gente pode repensar? No nosso país, a gente vendo um Congresso Nacional que rouba o Brasil o tempo inteiro, descaradamente. A gente precisa, nesse processo de retrogradação, repensar essa política que tem que servir ao brasileiro, ao povo, e tem que repensar como é que nós, todos nós, sem nenhuma exceção, tá em Áries, gente, sou eu, é você, é assumir a responsabilidade. Saturno também está em Áries, é arregaçar a manga e qual é o meu processo, qual é o meu papel nessa situação, o que me cabe fazer. Para a gente mudar de fase nesse joguinho. Porque a gente não pode esquecer que, coletivamente, fomos nós que colocamos esse Congresso aí. É uma responsabilidade nossa tirar. E quando Netuno entra em Áries, ele nos diz muito, muito, muito enfaticamente que a gente é parte de um todo. E que não adianta, por exemplo, você se preocupar só com o seu voto. Senão você arca com isso daí. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu não vou nem falar do que ainda vai acontecer. Deixa isso para quando eu tiver estômago, porque por hora não dá. Mas olha o que está acontecendo nos Estados Unidos. E o que é que a gente quer que aconteça aqui? A gente precisa reverter. Esse processo coletivo, em termos de Brasil, de repensar Netuno retrógrado, Netuno com o Plutão do Brasil, Netuno na casa 2 do Brasil, Netuno e as riquezas do Brasil, a quem essas riquezas servem, para onde elas vão. Precisa muito mais do que uma hashtag Congresso Inimigo do Povo. Precisa muito mais que isso. Isso é responsabilidade minha. Isso é responsabilidade sua. Reclamar é muito pouco. Não adianta nada. Apenas te contamina. Apenas. Precisamos de ações arianas. É desafiador? A gente está aqui e não tem como fugir. Porque o negar, o fugir, o não querer ver, traz uma consequência muito, muito, muito infinitamente maior. E aqui eu deixo listado os vários vídeos que eu já falei dessas consequências, e eu não vou aqui agora me repetir.
se a gente não assume a responsabilidade por esse processo. E aí, vamos ser um pouco positivos no meio desse caos? Também é um momento favorável, se a gente arregaça as mangas e assume a responsabilidade. É um momento que, coletivamente, se a gente usa nosso poder é exercido. Mas só se a gente se organizar e usar esse poder. Sábado, 5 de julho, a Lua chega entregando em Escorpião, fazendo serviço. Por volta de umas 5 da manhã, a Lua fica conjunta a Lilith. Então, no signo de Escorpião, 11 graus. Então, você já pode acordar ressentido, ressentida, doída, sabe? Questões de ciúme, questões de mágoa, de raivas antigas, sabe aqueles sentimentos que estão ali, eles podem eclodir. Se você apenas bota para fora e não pensa, você está usando o pior disso daí. Mas se você vai dialogando com essas emoções intensas por demais, pode ser muito significativo. Porque por volta das 2 horas da tarde, esta Lua que se encontrou com Lilith e que ficou ali toda emocionada, ela se encontra com Juno, que está retrógrada, a 16 graus de Escorpião. E se você sabe disso e está ali pensando sobre toda essa descarga emocional que você teve, você pode aproveitar esse horário, isso é manejo astrológico, viu? Você pode aproveitar esse horário, aproveitar muito bem esse horário para pensar. O que dessas emoções são suas? O que isso é padrão relacional da sua família? O que isso são pactos familiares de relacionamentos? Ah, na minha família todo mundo tem um dedo podre. Ah, na minha família todo mundo é ciumenta as relações. O que você já pode liberar? O que você pode ressignificar? Aproveita aqui nesse ponto e já manda esse vídeo para pessoas que também gostam de manejo astrológico e que podem fazer bom uso dessa energia que, à primeira vista, poderia ser apenas destruidora, desafiadora e reveladora de explosões. A gente pode pegar isso e fazer bom uso. É para isso que a astrologia serve também, dentre inúmeros e vários usos. No domingo, 4 de julho, tem um sextil de Vênus com Saturno e de Vênus com Netuno. É um trânsito muito interessante. É um trânsito extremamente interessante para a gente pensar nas nossas questões relacionais que estão estruturadas. Quais as nossas estruturas de relacionamento? Quais as estruturas que a gente quer manter? Quais aquelas que a gente quer amadurecer a estrutura? Olha que maravilha! Como eu posso tornar isso algo mais maduro? Algo mais pensado, algo mais amoroso, algo mais sólido. E Netuno fica aí, coloca, o que é um sonho de uma criança que eu carrego na vida adulta? O que é fantasia? Qual o sonho que pode ser resgatado e adaptado à realidade? Que pode ser colocado em prática? Qual o sonho que me impede de uma boa prática? Porque eu estou num idealismo tão absurdo que não consigo enxergar um palmo na frente do nariz, sabe? E aí fica assim, vai que você tá se relacionando com um Jurandir, sabe? Com um alecrim dourado, daquele assim terrível, e tá ali no seu sonho de Cinderela, achando que é um príncipe encantado, aquele que na verdade é um sapo encroado. Então, é um bom momento para avaliar isso. É um bom momento para se debruçar. Você pode ter ótimas compreensões e entender outra forma de agir. Eu desejo que você tenha uma semana onde você enfrente os desafios e faça desses desafios grandes, enormes possibilidades de crescimento, de amadurecimento, de formar novas estruturas que sejam sólidas e amorosas. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo.